noite, sejam todos bem-vindos. Alguém está vindo a primeira vez na Casa Irmão Júlio? Levanta a mão. Pode fechar a porta. Sintam a energia neste ambiente, neste momento. Sinta todo esse povo indígena que aqui se encontra. Nossos ancestrais. Que toda a proteção seja nos ofertada neste momento, através da nossa conexão com essa frequência de amor dos nossos ancestrais, que vibram por cada passo que damos em direção ao melhoramento, à nossa evolução. Ninguém aqui está sozinho. Todos nós temos as pessoas que nos amam, tanto no lado físico como no lado espiritual. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, sintam-se amados. O amor de Deus é justo e é para todos, sem distinção, sem privilégios. Somos todos porções divinas. Que possamos nos sentir especiais. Que assim seja. Aqui já faz tempo que já foi. Acho que ele não vai voltar. Mas aqui. Vamos gravar. Pois eu. Sim. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o corpo mental, aonde se manifestam os nossos pensamentos. Lembrando que a gente tem 7 corpos. E quem aqui já teve contato sabe mais ou menos, né? Pai Joaquim, no livro O Espírito e a Regeneração, ele dá uma classificação um pouquinho diferente do que a gente conhece, quem já fez Reiki, né? Quem já fez outros cursos que fala dos corpos mentais, dos 7 corpos. Ele fala assim, ele fala o primeiro corpo é o espírito ou a essência. O segundo, o corpo material. O terceiro, ele fala o corpo energético ou etérico, que seria o perispírito. O quarto, ele fala no corpo mental, que na maioria dos autores eles classificam o corpo mental então superior e inferior, né? Depois ele fala o quinto, o corpo espiritual, que muitos falam no corpo búdico. O sexto ele fala no corpo astral. E o sétimo ele fala no corpo nirvânico, né? Que alguns falam o Atman, né? Mas hoje a gente vai se deter no corpo mental. Eu só dei uma pincelada de todos os corpos, né, que a gente tem. E quando a gente se olha no espelho, a gente só vê um corpo, né? Mas a gente é composto de vários corpos. E é isto que nós vamos buscar agora nesse momento de transcendência, nesse momento em que o planeta está realmente apurando os sentimentos, sutilizando as nossas percepções. E logo nós vamos conseguir, então, identificar outros corpos.
Algumas pessoas já sentem o seu corpo espiritual, a sua própria essência. Já foi nos dito aqui na casa, através dos espíritos amigos, que a gente pode inclusive acessar as nossas memórias acásticas. Acessar todos os nossos outros momentos encarnados, as nossas outras essências. Mas aqui vocês, eu e todos nós, somos uma mistura de tudo que a gente já viveu. E está tudo gravado. Está tudo gravado nos nossos corpos. Por isso que a gente pode acessá-los. E por isso que muitas pessoas têm déjà vus. Muitas pessoas têm, do nada, elas estão sentadas e de repente olham à distante e veem coisas que talvez outras pessoas não viriam, porque tem mais esse lado espiritual apurado. Então, quanto mais eu me torno sutil, quanto mais eu me torno uma pessoa moralmente mais evoluída, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu trago à luz as minhas sombras, mais eu consigo acessar a mim mesma, as minhas memórias, a minha essência, o meu espírito. Eu consigo ouvir o meu espírito. Eu não preciso de ninguém para me dizer, porque o meu espírito ele tem uma noção da minha vida e uma noção também do futuro. E eu posso conversar comigo mesmo, que as respostas virão a mim. Então, quando vocês se olharem no espelho, isso é só uma casca. Isso é só uma persona de várias personas que cada um aqui já teve. Então, nunca se menosprezem ou se acham incapazes ou ignorantes, porque cada um aqui dentro dessa sala já passou por muitas experiências, positivas e negativas, já estudou muito. Talvez alguns vão dizer, mas eu não estudei, eu mal consegui cursar o meu primeiro grau nesta vida, porque talvez você veio com uma outra missão. Mas com certeza todos aqui têm inteligência muito grande. Somando tudo que já se viveu, é muita bagagem. É muita bagagem. E a gente pode ter essa referência. Hoje a espiritualidade está muito presente na nossa vida. Muito presente. Basta que a gente sinta, ouça, escute. Ninguém nem para ouvir a natureza. Há milênios, comunidades, era o mastro, era a bússola, é a nossa natureza. Mas hoje a gente não para mais para ouvir. Com exceção de alguns antigos que dizem, vai chover porque está me doendo o joelho. Vai chover porque eu estou com dor na minha coluna. Né? A natureza está aí, ela interage conosco, mas a gente não para nem para ouvi-la. Quiçá ouvir o nosso próprio espírito. Quiçá ouvir nossos guias espirituais. Quiçá ouvir Deus. Que está em tudo, em todos, em todo momento, atrás, na frente, em cima, em todos os lados. Ele é o olho. Ele é a água. Ele é o amor. E a gente não para ouvir. A gente não para ouvir. Então, o que eu posso falar para vocês deste corpo mental? O corpo mental é um corpo muito sutil, mais sutil até do que o astral. Tá? É o instrumento que se manifesta o pensamento, o eu, e portanto o seu espírito se manifesta através desse corpo mental. Se a gente conseguisse dimensionar a força dos nossos pensamentos, se nós conseguíssemos imaginar que um pensamento aqui no sul do Brasil pode chegar em qualquer localidade desse globo terrestre, até mesmo em outras esferas, até mesmo em outros planetas, até mesmo no mundo espiritual. Como eu sempre falo aqui para vocês, o nosso guia não precisa estar do nosso lado. Basta-nos a gente pensar nele, que ele se comunica conosco da onde ele estiver. Da onde ele estiver.
através desse grande fluido cósmico, que transporta o pensamento. Então, quando a gente tem um ente querido desencarnado, a gente não precisa ir no cemitério para conversar com ele. A gente pode conversar de onde a gente estiver. Que o nosso pensamento vai chegar a ele. Tanto um pensamento de saudade, quanto um pensamento de revolta, de mágoas. Estamos todos conectados. Em todos os planetas. Somos uma malha fluídica. E o nosso pensamento, ele flutua, ele voa numa velocidade maior do que a luz. Pensamento tem forma. Se a gente conseguisse ver os pensamentos, a gente ia ver formas passeando por tudo. Imagina quantos pensamentos a gente tem em um segundo. São criações invisíveis aos nossos olhos que caminham pelo espaço. Vão até onde as pessoas que os criaram destinaram. Vão até, através dos fluidos, pode ser destrutivo, como pode ser benéfico. Por isso a importância de a gente vigiar nossos pensamentos. Vigiar é ter pensamentos positivos. Isso é vigiar. Sabe aquela pessoa que você pergunta o tempo todo que tu passa por ela, a senhora está bem? Nunca ela diz que está bem. Importante a gente dizer que está bem até quando a gente não está bem. Porque é o momento que a gente consegue fixar isso na nossa psicosfera, no nosso pensamento. Eu posso não estar muito bem, mas eu vou ficar bem. Pensamentos positivos. E hoje, o nosso planeta, ele está muito negativo. Pessoas não confiam em si, não confiam no próximo, não têm fé. Então, tudo acaba transformando algo bom em ruim. Basta a gente ligar a TV. Basta a gente ouvir um rádio. Basta a gente parar num boteco. Coisas boas não se divulgam de uma forma rápida. Por quê? Porque a psique ainda dos encarnados aqui no planeta Terra. A gente ainda vibra no que é ruim. A gente ainda vibra no negativo. Isso é uma construção. É uma construção. A gente não consegue de uma hora para outra começar só a pensar positivo. Porque a tendência é a gente pensar negativo. Porque a gente está envolvido nesse meio, nesse globo de imperfeição, onde os espíritos aqui ainda não são tão amadurecidos. E a gente sempre acaba pensando negativo. Às vezes por preocupação, pode ser, né? Às vezes uma mãe da gente, ela se preocupa tanto que ela diz, será que não vai acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer. A gente tem que sempre pensar positivo. O que tiver determinado na sua programação vai acontecer. Algo que não tenha como ser diferente. Que são as nossas expiações. Fora isso, a gente pode co-criar o tempo inteiro, mudar todo o nosso destino através das possibilidades. Pensando positivo. Nós não podemos deixar de sonhar. E tem muitas pessoas que deixam de sonhar. Porque não se acham merecedoras. Não se acham merecedoras que as coisas boas cheguem a ela. Estão num estado tão negativo que não aceitam nada que seja de bom. E é muitas pessoas assim. A gente atende aqui nas conversas fraternas, em consultórios, de várias formas, amigos, e é só cada um observar como está isso, né? Não está fácil. Nossa criação mental é grande e responsável pelas coisas darem certas ou erradas. Olha como é forte isso. Vocês já ouviram falar em egrégora? Já, né? Acho que todo mundo já ouviu falar na egrégora, né? O que é uma egrégora?
Uma egrégora, inicialmente, é um pensamento que vai tomando forma. Cada um de nós tem um pensamento. Quando esse pensamento torna-se coletivo, é uma egrégora. Seja qual for o tema. Seja qual for o tema. Essa forma de pensamento, ela se unirá a outras formas de pensamentos. Pensamentos semelhantes que se constituem numa grande egrégora. Seja positiva ou negativa. Imagine uma egrégora negativa. Todo mundo pensando negativamente. Ou poluindo os ambientes terrestres com pensamento. Porque eu acabei de falar para vocês que o pensamento, ele tem forma. Pensa a forma de um pensamento destrutivo. Se todo mundo pensar junto, nós conseguimos explodir o planeta. Tamanha força do pensamento. É uma bomba atômica. E aí o que a gente faz em tempo de eleição? Um puxa para cá, outro puxa para lá, um grita aqui, outro grita aqui, um quer saber mais, mas ninguém está querendo entender que nós somos todos dependemos de uma unicidade. Não é para cá ou para lá. Não existe A ou B, existe o Brasil. E as pessoas não entendem. E daí polui o ambiente, polui a psicosfera, polui o planeta. E aí fica pesado. Sabe aquela atmosfera pesada, com energias pesadas? Isso acontece em várias ocasiões. Quando, por exemplo, no medo, na pandemia, todo mundo se fechou com medo de adoecer, medo de morrer. Também ficou pesada a atmosfera, com essas formas, pensamentos andando por tudo. Agora, se fosse formas, pensamento de amor, de gratidão, não ia ser leve? Por isso que o vigiar é ter pensamentos positivos. Sempre que aportar na sua mente um pensamento negativo, cancela ele. Às vezes a gente não consegue, de primeiro plano, não pensar. Mas eu posso, sim, decidir não manter esse pensamento na minha mente. Isso é uma escolha minha. Eu posso fazer uma viagem e sair da minha casa e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu posso sair, mas e se meu carro estragar? E se não tiver lá? E se o avião partir? E se eu não conseguir? Eu estou criando uma possibilidade. E a nossa mente, ela vive o tempo todo pensando em muitas coisas. Alguém já conseguiu parar a mente por algum tempinho? Isso é meditar. Isso é meditar. É silenciar a mente. Mas é um pensamento em cima do outro. Um pensamento em cima do outro. A gente, ao ponto de pessoas chegarem a pirar. De tu colocar a mão na cabeça daquela pessoa e que fazer vibrar de uma forma porque não para, não consegue relaxar. E se eu não consigo relaxar, se eu não consigo me conectar com essa energia boa, como que eu vou ouvir-me? Como que eu vou ouvir meus guias? É no silêncio. Somente no silêncio que eu vou conseguir ouvir. Não aquele monte de panela batendo na cabeça. Aquele monte de pensamento, de boletos, e lá vai um monte de coisa que a gente tem aí o dia a dia. Não tem como eu me conectar. Não tem. Por isso a importância de você colocar uma música que relaxe, que te volte a atenção para aquela situação. Colocar algo que te volte a atenção para tu esquecer o externo. E aí, aos pouquinhos, eu acostumar. Porque uma pessoa que faz uma meditação, ela não consegue meditar assim 24 horas, já de cara. Se tu conseguir ficar 5 minutos sem ter um pensamento, parabéns. É uma coisa gradativa. Não consigo simplesmente, agora eu vou começar a silenciar minha mente. Não vai ser assim. Se tu conseguir 1 minuto, parabéns pra você.
Porque a tendência é dos pensamentos povoar a tua mente. E aí tu vai voltando a tua atenção para dentro, para si, que é o que a espiritualidade está nos pedindo o tempo inteiro. Se ouçam, tragam suas sombras para a luz, mas para eu fazer esse procedimento, eu preciso primeiro silenciar. Eu preciso tirar inicialmente tanto os pensamentos e depois povoar minha mente com os pensamentos positivos. Os pensamentos negativos, eles sempre são reincidentes. É natural. Pela nossa classificação planetária. Pelos espíritos que aqui ainda povoam. Como eu estava falando para vocês, pensamentos coletivos formam uma egrégora. Se a gente entender que aqui no planeta Terra nós temos ainda espíritos muito inferiorizados, a gente tem mais ou menos a noção dos pensamentos. A gente não precisa ir muito longe. Ouça os seus pensamentos. Passa uma pessoa de julgamento, de inveja, de crítica, de fofoca. É esses os pensamentos que estão ao nosso redor. E a gente pode se associar a eles. Basta eu pensar igual. Basta eu entrar na mesma frequência. Se eu entrar na mesma frequência, pronto, já me conectei com aquela egrégora. E aí, se é uma egrégora positiva, as benesses virão a mim. Se é uma egrégora negativa, o que vai vir a mim? Cansaço, fadiga, dores, preocupações e mais preocupações. Ao ponto de eu ter que ir para um médico, um psiquiatra. Ao ponto de eu ter que tomar remédios para poder dormir, porque eu não consigo silenciar a minha mente. Eu preciso de algo externo para fazer o que eu tenho todo o poder na minha mão. Eu tenho o poder de me curar. Eu tenho o poder de desligar. O seu espírito, quando você vai dormir, ele está louco para correr do teu corpo. Mas daí você fica com aqueles pensamentos, inundo o teu pensamento. E fica aquilo ali, desconectando, e você não consegue desconectar. Daí precisa do quê? De um remédio que vai forçar o teu corpo físico a relaxar. E aí, quando você toma esses psicotrópicos, acaba que o teu espírito não consegue fazer uma emancipação 100%. Geralmente ele fica flutuando em cima do teu corpo. Aí, às vezes você acorda cansada, mais cansada do que foi deitar e por aí afora, né? Quando você tem uma mente negativa, raramente você conseguirá trazer ela para a positividade se você não desejar. Aí, quando a gente não consegue pensar positivo, vem para quê? Vem as frustrações. Frustrações em relação às coisas que eu não consigo resolver. Agora, já o pensamento positivo, ele te dá toda um cabedal de possibilidades. O negativo, ele é que nem aquele avestruz. Fica ali, com a cabeça dentro da cova, e aquele pensamento, ele acaba sendo um pensamento que ele resiste, sempre o mesmo pensamento. E você não se conecta a Deus. O grande segredo para nós, então, para a gente se defender desses pensamentos e cargas negativas, é estar numa vivência alicerçada no bem. É tentar sempre que os nossos pensamentos hajam dentro do amor. Puxar esses pensamentos negativos e aplicar tudo que Jesus nos ensinou. Eu desejo que o que eu estou pensando a mim, porque a maioria dos pensamentos geralmente é direcionada aos outros. Está na fé, no otimismo, no contentamento. Isso é muito importante, contentamento. Porque
às vezes a gente não se contenta com as coisas, entende? Às vezes é tão pequenininha que a gente tá bom, só isso. Se a gente começar pelas coisas pequenas, a gente exercita nosso cérebro a pensar positivo, porque a gente se contenta com coisas pequenas. Na vontade firme, na prece e principalmente nas atitudes de amor, que inclui o perdão, a pacificação, a relação de nós conosco mesmos e com os outros. Porque não adianta eu perdoar o outro e não me perdoar. Quando a gente então vibra numa faixa vibratória adequada, saudável, automaticamente estaremos inibindo os pensamentos inferiores. Que eles tendem a se instalar nos nossos porões do inconsciente. O nosso pai amado, Joaquim, guia da nossa casa, Irmãos de Luz, ele escreveu o Espírito da Regeneração e ele falou o seguinte: o verdadeiro sentido de tudo está em estabelecer na esfera da mente, no pensamento, as formas pensamentos construtivas. Pois as formas pensamentos se tornam sólidas. Olha isso, então. Aquilo que nós pensamos, invisível, que povoa todos os cantos do planeta, elas vão se tornar sólidas em algum momento. De tanto que eu emano o pensamento e a vontade naquela forma pensamento. Por isso que se fala muito em cocriação e várias outras coisas aí que a mídia traz aí para nós em cursos, né? Pra gente ter as coisas. E então as coisas, a forma pensamento se torna uma realidade. Por isso vos digo, filhos, orai por amor e com amor. Viva com amor e ame incondicionalmente. Porém, como o Consolador já vos tem ensinado, orai e vigiai. E quando diz este orai, é manter-se com pensamentos positivos. Manter-se com a visão focada no aprendizado. Sabendo identificar qualquer ação que a luz confirme e conduza em sua vida. E principalmente, vigiai seus pensamentos, suas atitudes, para que não fujam das leis primordiais do amor, as leis de Deus. Cabe ao homem de vontade fazer uso desse mecanismo do pensamento, a máquina material chamada cérebro. Ter tolerância, analisar com os olhos do amor, analisar com a visão periférica, que é a visão espiritual, também denominada aqui visão espiritual, a visão consciencial, que lhe será o termômetro do perigo, do bem e do mal. Devem vocês lembrar que sentimentos são conduzidos pelas paixões humanas. As paixões do mundo de prova e expiação. Pensamentos são conduzidos pela luz, pela essência espiritual, que também é conhecida como centelha do amor. O segredo, caro leitor, está em pensamentos positivos, em desejos positivos, em calar e ouvir, antes de agir, julgar aquilo que ouve, filtrar através das percepções, dos efeitos que tal ação gerada por aquilo que você sente ou ouve irá ocasionar a você e a todos que estão em sua volta. Que Pai Joaquim, no livro, a gente tem até o estudo desse livro no sábado, ele está dizendo como o pensamento é importante. E a gente não aprendeu isso, né? Ninguém ensinou pra gente na escola.
A gente foi vivenciando aos poucos pensamentos que flutuam na nossa cabeça. E nós aqui que estamos numa casa espírita, nós sabemos que muitos pensamentos são intuídos por energias negativas, também pelos nossos mentores. Mas como a nossa vibração, ela é uma vibração mais inferior, ainda através do nosso posicionamento aqui no orbe, é mais fácil nós ouvirmos os nossos amiguinhos da nossa mesma frequência, ou seja, os nossos algozes, do que nós ouvirmos os nossos guias. Porque nós não silenciamos. Porque para eu ouvir uma energia de alta potestade, eu preciso silenciar. Eu preciso me colocar à disposição de ouvir. E estar nesse planejamento do melhoramento, do aprendizado, dos pensamentos positivos. Então, tu vê que é muito mais difícil, né? É um propósito mais difícil a gente se melhorar para ouvir o nosso guia do que a gente manter o que a gente já é e ouvir todos esses espíritos que povoam o planeta Terra, que estão na mesma frequência. Para que eu ouça os meus guias, eu preciso sair dessa frequência de prova e expiação, de espírito inferior. Eu preciso pelo menos me colocar à disposição para isso. Tentar. Isso gera o quê? Disciplina. Hoje eu caio, amanhã eu levanto. É o tempo que a gente fica na queda. Já passou, né? Então, meus amores, é hora da gente vigiar os nossos pensamentos. Quando chegar ao seu pensamento algo negativo, cancela, chega, basta, manda embora. E já digo, não posso pensar assim, eu quero pensar positivo, eu quero atrair coisas boas, porque o pensamento negativo atrai coisas ruins. E se tiver que acontecer, vai acontecer. E se eu colocar o pensamento naquela situação negativamente, eu estou contribuindo para que as coisas se potencializem. Então vamos lá, vamos trocar os nossos pensamentos ruins por pensamentos bons. Vamos nos tornar melhores, vamos entender as pessoas que se comunicam conosco todos os dias, que principalmente a nossa família, né? E se cada um começar a fazer a sua parte, olha a egrégora que a gente vai formar. Isso é que é importante. Qual egrégora eu quero me anexar? Qual egrégora que eu quero participar? A quem eu quero servir? Eu quero servir o mal ou eu quero servir o bem? São escolhas. E todos nós temos o livre-arbítrio. Então era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Depois a gente tem o estudo e a gente vai hoje falar sobre honrar pai e mãe. Vamos fazer uma oração e depois a gente vai fazer os passos. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz. A paz da casa, irmãos de luz. Pai amado, assim seja feita em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão,
a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.